apresentação da Carteira de Identidade Nacional SIM. Convido o diretor-presidente substituto do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e TI, senhor Maurício Coelho. Convido também o diretor-presidente do Instituto Internacional de Identificação Inter-ID, senhor Célio Ribeiro, o coordenador-geral de Identificação Civil e secretário executivo adjunto da Câmara Executiva Federal de Identificação do Cidadão CEFIC, senhor Eduardo Magalhães de Lacerda Filho. O secretário executivo adjunto da Casa Civil da Presidência da República, senhor Pedro Helena Pontual Machado. E o presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes de Órgãos de Identificação Civil e Criminal, CONAD, senhor Antônio Maciel Aguiar Filho. Para moderar, passo a palavra ao senhor Maurício Coelho. Dr. Pedro Pontual, secretário executivo adjunto da Casa Civil da Presidência da República, muito nos honra com nossa presença, é meu chefe imediato, pessoal, e parceiro nosso nessa luta, tanto da certificação quanto da questão da identidade. Agradeço muito a sua participação. Caro amigo Célio Ribeiro, nosso parceiro já de longa data, seja na questão da certificação digital, na organização do Certifórum e nesta luta por uma identidade civil segura no país. Eduardo Lacerda, um irmão, conosco também na questão da certificação digital, das assinaturas eletrônicas, dos processos biométricos, nosso líder técnico e idealizador do projeto da Carteira de Identidade Nacional, representando aqui a Secretaria do Governo Digital. Muito nos honra também com sua presença, Lacerda, obrigado. Maciel, representante aqui dos órgãos estaduais de segurança pública, também conhecedor da temática, especialista, muito nos honra, muito obrigado, Maciel, mais uma vez sua participação. Estou aqui como um mero facilitador, na verdade, dando esta contribuição ao tema, que, como eu disse, o ITI reputa como fundamental para o país. Então, organizar este painel esta manhã com temática tão sensível e importante para o país é uma forma que nós vislumbramos de poder contribuir também para o processo, para que o projeto avance. Já tivemos a oportunidade de manifestar ao Dr. Pedro Pontual, o ITI não só apoia o projeto, acredita no projeto, mas sente inclusive condições de contribuir, de participar de forma mais direta, mais ativa para a consecução do projeto. Então, teremos aqui a fala destas autoridades, destes especialistas, que vão nos atualizar mais propriamente de como se encontra, então, o projeto da SIM e as repercussões, inclusive para nós, do Sistema ICP Brasil, que, como eu já disse, nós fazemos comprovação de identidade nos processos de emissão de um certificado e temos de nos valer, então, de credibilidade de um documento de identificação. Assim, vai nos ajudar e aperfeiçoar tremendamente os nossos trabalhos no dia a dia das emissões dos certificados ICP Brasil, certificados digitais qualificados. Então, não vou mais ocupar espaço de tempo, vou deixar a palavra com os nossos especialistas. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Maurício. Passo a palavra, então, ao senhor Célio Ribeiro. Secretário Pedro Pontual, Maurício Coelho, mais uma vez, Eduardo Lacerda, Maciel, muito me honra fazer parte desse painel. Como eu já disse para vocês, a identificação virou causa na minha vida. E eu vejo esse momento como um momento ímpar, um momento único. Eu ontem, na cerimônia de abertura, eu relembrei o dia 30 de dezembro de 2010, o dia mais importante da minha vida na questão profissional. Foi o dia que eu tive a honra de entregar ao presidente Lula a primeira carteira de identidade moderna desse país,
chamada RIC, Registro de Identidade Civil. A nossa carteira de identidade nacional nada mais é do que a reformulação daquele projeto. E o presidente Lula ostenta, com orgulho, até hoje, a sua carteira de identidade. E eu tenho convicção de que este governo fará chegar a cada cidadão brasileiro a sua carteira de identidade. Não por uma questão política, mas por uma questão de Estado, por uma questão de cidadania. E o presidente Lula é um entusiasta disso. Então, nós temos certeza, temos convicção de que isso realmente, finalmente vai acontecer. Esse país precisa disso. Nós precisamos de uma identidade moderna e principalmente segura. E temos hoje todas as condições. Nós temos um projeto sensacional, pronto para atingir todas as áreas necessárias, da segurança pública a qualquer necessidade na esfera social. Então, hoje temos tudo. O que nos falta? Nos falta estruturar, nos falta as unidades da federação se unirem e quererem colocar isto. Eu digo quererem porque elas todas já se manifestaram, e Maciel, nós temos isso documentado, todas são favoráveis à implantação da identidade. A regulamentação é federal e as unidades da federação precisam, obrigatoriamente, seguir a essa regulamentação federal. Mas nem todas, infelizmente, colocam todos os seus esforços para isso, por diversos motivos. Mas nós não podemos deixar que isso atrapalhe a um projeto nacional. Nós precisamos, sim, dar as mãos, fomentar, patrocinar aquilo que tiver sido feito e, principalmente, ter todos aqui, todas as unidades da federação, unidas, sem propósitos políticos, sem qualquer tipo de descaso com o governo federal, para que juntos possamos implementar isso. E eu sei, Maciel, que os órgãos de identificação, os diretores dos órgãos de identificação, todos querem isso. Mas sei também que cada unidade da federação tem a sua estrutura, tem o seu secretário e tem os seus governadores. E nem todos, infelizmente, estão dispostos a um bem maior pelo Brasil, se agarrando, às vezes, em questões políticas. E nós não vamos e não podemos permitir isso. Nós temos que ir para as unidades da federação e expor isso. Aqueles que não querem, por questões políticas, seja qual for, nós temos que pressionar, nós temos que fazer, se envolver nessa política nacional da identidade. E com isso, eu conto com você. Eu sei que você é um líder junto aos estados, aos órgãos de identificação, mas que nem sempre esses órgãos têm o apoio que necessitam ter para levar isso à frente. Mas nós sabemos que as unidades da federação, os órgãos oficiais, os técnicos querem isso. E nós vamos fazer isso acontecer. Eu falei um pouquinho antes sobre a questão maior para mim hoje, que é a questão da identidade neonatal, a questão da subtração de crianças recém-nascidas, de menores, tráfico de órgãos. Mas nós temos vários problemas causados pela falta de uma identificação segura no país, e uma delas, com certeza, são as fraudes bilionárias que esse país enfrenta. O governo corre muito atrás de orçamento, o governo corre muito atrás de dinheiro para pagar as contas, para sustentar o país. E nós temos essa fonte de riqueza. Acabar com fraudes é uma fonte de riqueza. Nós precisamos transformar esse dinheiro que está indo para a criminalidade, nós temos que transformar isso em causas sociais, em dinheiro para a população. E a identidade é a ferramenta para isso. Então, o apelo que eu fiz, confesso que emocionado, ao secretário adjunto da Casa Civil, Pedro Pontual, na audiência pública que nós tivemos, de ajudar com essa estruturação, é porque eu sei, e sei que ele sabe, da importância disso. Agora, a máquina, ela não é simples. A gente sabe dos diversos problemas que tem no governo, as coisas para andarem não são tão simples como a gente gostaria que fosse.
Mas só tem um jeito da gente fazer isso. É juntando forças. É isso. É trazendo o parlamento, é trazendo o judiciário, é trazendo os estados, é trazendo a sociedade civil, falando o seguinte: nós não queremos mais nossas crianças subtraídas, nós não queremos mais fraudes bilionárias, nós queremos ação, nós queremos estrutura para a nossa identidade. Eu vou encerrar porque eu já falei demais antes e eu acho que eu tenho que deixar espaço para aqueles que realmente decidem nesse país. Mas o que eu quero terminar essa fala é o seguinte: nós estamos prontos. O país hoje tem, sim, um sistema pronto para implementar e acabar com muito desses problemas. E essa ferramenta chama-se, sim, Carteira de Identidade Nacional. E eu quero que todos vocês, por favor, cobrem isso aos seus deputados, aos seus governadores, a quem quer que seja, para que juntos façamos essa corrente do bem contra o mal. Nunca esqueçam disso. Nesse momento, uma criança, um recém-nascido, está sendo subtraído de uma maternidade. Uma família está perdendo o seu filho para o tráfico de órgãos, para o tráfico humano. Isso é muito mais sério do que qualquer outra coisa que nós temos na vida. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Célio Ribeiro, pelas palavras. Convido agora o senhor Lacerda para a apresentação. Olá, bom dia a todos e a todas. Queria agradecer mais uma vez o convite à Secretaria de Governo Digital. Quero, em nome do nosso secretário Rogério, que não pôde estar aqui, porque ele está representando a ministra Esther numa viagem, mais uma vez agradecer a presença de todos aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto, que evidentemente eu não preciso mencionar da importância. Quero aqui cumprimentar Maciel, presidente do CONADI, amigo, companheiro de luta nesse processo, Maurício Coelho, por esses anos todos de trabalho, profissionalismo. Eu digo que você é o profissional mais competente que eu trabalhei na minha vida, meu caro. E toque, lute, porque é muito importante a sua presença no governo. Célio Ribeiro, presidente da BRID, mais uma vez obrigado pela parceria, pelo encontro. Pedro Pontual, secretário executivo adjunto, coordenador da CEFIC. Não é meu chefe imediato, viu, Maurício? Mas é meu chefe também, é coordenador da nossa Câmara Executiva Federal de Identificação do Cidadão. Obrigado mais uma vez, Pedro, por tudo. Pessoal, eu tenho uma apresentação rápida para vocês. Eu, autorizado pela ministra Esther e pelo secretário Rogério, vou mostrar para vocês um pouquinho do que é esse projeto, do estado que ele se encontra, e mais do que isso, do que, de fato, uma identidade segura pode proporcionar ao nosso país. Eu não preciso dizer para vocês que, como já dito aqui no painel anterior, pelos mais diversos pontos da nossa sociedade, o judiciário representado pela juíza, o parlamento brasileiro, de que as fraudes bilionárias que se concorrem nesse país são gritantes, né, pessoal? Assim, essas notícias, elas são só desse ano e elas passam muito mais do que isso daqui que vocês estão vendo, né? A questão do sequestro e troca de crianças na paternidade, como nós vimos na audiência pública, é um fato. Não há como a gente esconder essas questões. Então, uma das coisas que eu recentemente falei aos secretários de Segurança Pública das nossas 27 unidades federativas é que essas fraudes, elas concorrem aos mais diversos crimes. Elas alimentam ao crime organizado. Esses bilhões de reais que saem por ano, tanto para esses fraudadores da Previdência Federal, trabalhista, saúde, educação, nos estados, no município, no mundo privado, elas estão alimentando o crime organizado. Investir nos órgãos de identificação dos estados, investir na identidade, é combater o crime organizado. Mas a gente precisa mais do que isso. Essa não é uma pauta só de segurança pública. Essa é uma pauta social. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, disse claramente que o direito à identidade não é só um mero registro, não é só um mero acontecimento da segurança pública. Não há direito ou dever sem uma identidade segura. Não há um direito ou um dever sem uma identidade segura.
A identidade precisa ser uma plataforma social também. E sempre me perguntam por que há décadas a gente não consegue resolver esse problema. Eu tenho duas respostas para isso. Eu tenho mais, mas como eu tenho pouco tempo, eu vou falar sobre duas. Uma, a gente não tinha os produtos adequados. A gente não criou os produtos adequados. E hoje, o que eu vou mostrar para vocês são 2 produtos que se adequam a uma visão que combate as fraudes, mas que se integra a um processo social, que colmata uma lacuna imensa nesse país. E o segundo ponto, que foi falado muito aqui, pelo nosso parlamento, pela nossa sociedade constituída, é, de fato, uma mobilização social. Essas notícias, normalmente, quando a gente pega essas notícias, a gente não vê lá escrito assim, não, mas isso se deve à má identificação civil do país. Ela está implícita para quem conhece, mas ela não está explícita nessas notícias. A nossa sociedade, de alguma forma, normalizou esses processos. Então, as instituições financeiras, as instituições comerciais, as instituições de tecnologias que sofrem com esse problema, a gente acaba normalizando esse processo. Então, falta também uma pressão de fora para dentro. O professor Chico Gaetani, que é nosso secretário especial de transformação do Estado, ontem de manhã, bateu no meu ombro e falou assim, não importa o quanto você seja bom nesse assunto. A sociedade precisa se interessar. Todos vocês precisam se interessar. Porque todos vocês sofrem com isso. Todos, sem exceção. Aqui não há exceção. Aqui eu não estou fora desse problema. O orçamento público que você vai desse processo, ele implica em investimento nesse país. Você quer ver outras coisas que implicam? Aqui, por exemplo, proteção de dados, vazamento de dados. Por a gente não ter uma identidade segura, olha o absurdo, nós empurramos a entidades privadas a responsabilidade de identificar. É ou não é? Quem é da ICP Brasil aqui sabe do que eu estou falando. Eu, em recentes conversas com o diretor do Mercado Livre, existe um órgão regulador que fala às entidades comerciais que elas têm que colocar as fraudes de identificação num repositório. Ela tem que ser a responsabilidade por isso. Olha que loucura. Nós empurramos as nossas iniciativas privadas à responsabilidade de identificar. Mais do que isso, a gente adota uma política de dados máximos. A gente sempre precisa de mais dados do cidadão. Ora, isso concorre imediatamente ao vazamento de dados. É verdade ou não é que quando você faz um registro, te pedem e-mail, telefone, aonde você trabalha? Não é verdade isso? Vocês fazem isso diariamente. Por quê? Para quê? Por isso, pessoal, a gente montou uma visão, um produto que ele é faseado, um produto que fala o seguinte, a primeira coisa que nós temos que fazer é a carteira de identidade, segura, nacional, com número único, integrando as nossas 27 unidades de federação no mesmo procedimento biográfico e biométrico. Um procedimento nacional, como a lei demanda. A Lei 7.116 é clara sobre isso. Então, nós temos que fazer isso. É o novo produto, que acaba com as fraudes ideológicas nesse país, que estabelece um fluxo oficial de identificação nesse país. Mas, como eu disse para vocês, isso não basta. Isso é o principal processo, é o alicerce desse processo, mas isso não basta. Nós precisamos conectar o ciclo documental das nossas vidas. Todas. Isso significa que o primeiro documento que nós recebemos chama-se Declaração de Nascido Vivo. É de lá que nós temos que começar a cuidar. Porque hoje no Brasil, nós temos subregistros porque a gente não sabe quem nasce. E o registro civil não tem essa informação. E não é só o registro civil que não tem essa informação. O sistema educacional não tem essa informação. Com 3, 4 anos, nós não sabemos se aquela criança que nasceu, ela está matriculada numa instituição de ensino. Como foi falado e repetido aqui por várias entidades, nós temos sequestros e trocas de criança, porque nós não conseguimos estabelecer um protocolo no qual vincula a biometria neonatal com a biometria da filiação dos responsáveis. E aquela criança só sai daquela maternidade com a verificação biométrica da sua filiação. Aliás, ela só pode sair do país também com a mesma coisa.
O óbito é o mesmo procedimento. E nós construímos esses sistemas fragmentados, ninguém conversa com ninguém. Eu costumo dizer que a gente conecta isso com papel. A gente sai da maternidade com papel declaração de nascido vivo e recebe outro papel, que é a certidão de nascimento. Vai lá no órgão de identificação, vai receber outro papel. E tudo isso é fragmentado. A gente não tem um sistema lógico. Ora, nós temos que acabar com isso. Esse projeto também acaba com isso. Eu vou mostrar para vocês já sobre isso. Porque aí a gente consegue emitir. É claro que a gente não vai resolver todos os problemas de subregistro. Tem muitas crianças que nascem fora das instituições hospitalares, fora de um registro de uma parteira. Claro que sim. Mas hoje a gente não controla nem as nossas unidades hospitalares. E a agonia nós temos os produtos. Nós temos as soluções. Elas já estão escritas. Aliás, elas já estão aprovadas no Comitê de Saúde. Significa que uma criança, ao nascer, imediatamente o registro civil precisa saber. Imediatamente as instituições precisam saber. Ela não nasce só para a saúde. Ela se torna cidadã. Aliás, muito bem falado aqui pela representante da Unicef. Ela se torna cidadã. É disso que se trata. E o último, que é uma coisa endógena, nós temos que acabar com as fraudes em todos os cadastros. Certo? Nós temos que acabar com isso. 2023, não há motivo para o Brasil ser um país que tem déficits bi com B de bola, e é dezena de bilhão saindo do orçamento público. Então, hoje a gente tem a nossa carteira de identidade implementada em 12 estados, ainda de forma muito pequenininha. Nós temos, esse número está defasado, a gente já tem um pouco mais de 1.700.000 carteiras emitidas no país. A gente passou por um processo nesses últimos meses muito difícil, porque a gente está rearranjando toda a arquitetura. Só para falar para vocês, a gente está conectando os estados através agora de uma rede blockchain. Então, a gente está finalizando esse processo agora. Então, agora em outubro, outros estados, pelo menos uns 8, 9, 10 estados entrarão agora dentro desse processo. Mas a gente precisa de mais. A requalificação da população brasileira é o que vai implodir esse sistema fraudulento, nefasto que existe no Brasil, que, como eu disse, prejudica a todos vocês. São todos nós que pagamos a conta. Um dado, uma transação de consignado numa instituição financeira por causa da identificação custa quase R$10. Quanto custa a identificação na ICP Brasil? Quanto custa a identificação para outras questões? Quem é que paga essa conta? Nós, pessoal. Somos nós mesmos. Então, nós estamos nesse processo e, até 6 de novembro, nós queremos colocar todos os estados nessa configuração. Será difícil? Será muito difícil, mas é o que a gente luta todo dia para fazer acontecer. Tá? Então, pessoal, o segundo passo desse processo, porque eu acho que vocês já conhecem muito a carteira de identidade, é transformar esse grande produto de identificação numa plataforma social para os nossos serviços públicos. Ora, o Brasil, pela primeira vez, está estabelecendo um conjunto nacional biometrizado com um número único, que é do CPF do cidadão brasileiro. A gente não pode ter mais fluxos alternativos às nossas políticas. As nossas políticas precisam ser alimentadas por esse processo. Mais do que isso, a gente, como eu disse, precisa conectar absolutamente todos os sistemas que a gente nunca conectou. Dos sistemas de nascido vivo, dos sistemas de óbito, do registro civil, da SIM e todas essas políticas públicas. Todas elas. A gente é capaz de fazer? Óbvio que nós somos capazes de fazer. Aliás, nós temos um produto. E esse produto, isso aqui já não é um PowerPoint, tá, pessoal? Eu só não abro aqui o nosso processo por questões da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Isso já não é mais um produto, isso é uma POC. Que está construída, tá? Na qual ela faz um primeiro movimento que eu falei para vocês. Ela conecta o ciclo de vida do cidadão. Significa que os nossos registros civis e as declarações de nascido vivo que nós temos, com as declarações de óbito, agora entram em um fluxo oficial, que é isso que vocês estão vendo em tela. Significa que este CPF passa a ter estas informações oficiais do cidadão brasileiro, biometrizadas, que tem a sua espinha dorsal, a carteira de identidade.
os dados da carteira de identidade, que é um dado nacional, biometrizado, que passa por protocolos de divergência, que passam pelos profissionais que verificam tudo isso. Tá? E a gente enriquece essa informação com tudo isso. Isso daqui vai passar a ser o dado oficial de identificação do cidadão brasileiro. Ora, como o mundo todo faz. Nós não tivemos essa ideia, não. O mundo faz. Sem exceção. É que nós nunca fizemos. Nunca. Então tá lá. Você quer saber se o cidadão, esse CPF, tem uma certidão de nascimento? Está aqui. Você quer saber se esse cidadão nasceu e tem um registro de nascimento? Ele vai estar aqui. Significa que 3, 4, 5 meses, 1 ano depois, esse cidadão não foi lá dentro de um cartório tirar um registro de nascimento? Ora, nós temos a condição de saber. E aí muita gente fica preocupada sobre questões de proteção de dados, não é? É óbvio que aqui nós estamos cumprindo integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que disse a respeito disso aqui. Aqui tem finalidade, tem propósito, tem transparência no uso de dados, tem proteção, tem criptografia, pessoal, tem controle de acesso, tem auditabilidade dos logs, tem tudo o que o nosso Supremo diz que tem que ter. É óbvio. Aliás, uma coisa que nós não fazemos é proteção de dados sem um sistema de identificação. Que é outra informação, o Brasil é um dos poucos países do mundo, ou talvez o único país do mundo, que implementou a sua Lei Geral de Proteção de Dados sem ter um sistema oficial de identificação. E aí isso concorre com aquilo que eu falei. Nós somos da política dos dados máximos, em vez de ser dos dados necessários, mínimos, para identificar. Porque a gente não tinha uma política de identificação. Nós temos agora. Nós temos o produto. Então, absolutamente todos os nossos cadastros, e é isso que virá, agora têm o dado oficial do cidadão brasileiro, para fins das suas políticas. Ah, mas eu posso enriquecer ela com o meu dado de saúde, com o meu dado de previdência? Claro que sim. Pode ser feito isso, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Significa que só visualizarão essas informações para fins necessários, legais, da política pública. A Previdência precisa ver um dado de saúde? Ok, qual é o dado de saúde? Tudo isso é clusterizado. E a gente consegue informar exatamente o que a política pública precisa, assim como é na segurança pública, assim como é no processo de saúde, educacional, etc, etc, etc. Tá? Para eu falar que ela não existe, ela existe. Está aqui. Tá? Essa é a informação, é a nossa plataforma. Bom, pessoal, e o que significa isso? Aqui vai uma primeira passagem, uma primeira pincelada da capacidade de um sistema de identificação seguro. O INSS recentemente nos informou que existem em torno de 7 ponto alguma coisa bilhões de reais que se evadiram no ano passado por questões da má identificação só na Previdência Federal. Isso é um dado oficial. Existem estimativas muito maiores do que essa, tá? As estimativas da Dataprev, as estimativas do TCU são muito maiores do que essa. Só na Previdência Federal. E aí, a gente fez um exercício. Nós pegamos essas 900 mil SINs, mais ou menos, que já estão tiradas nesse país, e fizemos um confronto, uma limpeza. A gente achou algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente já sabe que existem 609 SINs de falecidos, que tiraram SIN e faleceram. Só que qual é a informação? A informação é que ninguém sabe disso. Ninguém sabia disso. Agora vai saber. Os estados não sabiam disso. Os nossos cadastros não sabem disso. Que é outro dado alarmante? Dessas 900 mil, nós passamos dentro da base do CNIS-PF. A base do CNIS-PF, quem não sabe, é a base que paga a Previdência Federal nesse país. Os CPFs que estão lá são CPFs que têm acesso ao benefício da Previdência Federal. Dessas 900 mil SINs, nós encontramos 30 mil inconsistências dentro da base. De 900 mil, mas, ora, é óbvio que é bilionária a fraude mesmo. Tudo é fraude? Não, claro que não. Tem um certo nível de erro. O nosso algoritmo tem um certo nível de erro. A nossa capacidade tem um certo nível de erro. Agora,
Tem certas coisas, pessoal, que a gente consegue pegar. Com CPF, com nome, com alguma coisa na base da Receita Federal, que é a mesma base agora da Carteira de Identidade Nacional, e lá na base do CNIS-PF é uma outra pessoa, usando o mesmo CPF. Ora, nós temos a mesma pessoa com 2 CPFs, dentro da base do CNIS. E a gente só analisou, desses 30 mil, a gente só analisou 30. 30. Como eu disse para vocês, nós temos os produtos. Nós temos. Isso aqui não serve só para o público, não, né, pessoal? Claro, o cidadão não é diferente. Isso serve para todo o país. Isso tem que ser um projeto de Estado. Isso serve para todos, do privado ao público. Está aqui. Como um bom perito da Polícia Federal, está aqui a prova. Um sistema de identificação seguro, ele acaba com as fraudes nesse país, por má identificação. Ele vai mitigar a troca e o sequestro de criança nesse país. E ele vai fazer muitas outras coisas que a gente não faz a menor ideia. Ele vai, de fato, proteger os dados da nossa população. Nós vamos parar com essa política de dados máximos para ter um CPF. E a gente não precisa de mais nada para identificar alguém. Último recado, pessoal, que eu quero dar, importante recado. Tá? O Brasil assumirá a presidência do G20 agora em dezembro. E é muito importante, principalmente para vocês da área de tecnologia, começarem a introspectar um conceito. Não são produtos novos, mas o conceito é novo, do que nós chamamos de uma infraestrutura digital pública. Esse é um conceito que está sendo muito divulgado no mundo todo, tá? A respeito de facilitar, viabilizar, incluir o cidadão que está excluído dos sistemas e processos digitais. Tá? É muito disso que se trata essa sigla. Tá? Os fundamentos para uma infraestrutura pública digital são fundamentos conhecidos, por exemplo, a identidade. Não há como fazer política pública sem uma identidade, não há como fazer uma infraestrutura digital sem uma identidade segura. Isso é mundial, tá, pessoal? Um sistema de pagamento inclusivo, fácil, seguro. Tá? Recentemente, olha que legal, recentemente eu estava conversando com o Carlos Brant, do Banco Central, que ele é o responsável pelo Pix no Brasil. E eu estava mostrando o nosso projeto para ele, ele virou para mim e falou assim, mas Lacerda, peraí, o que você está me dizendo é que eu posso fazer uma conferência do CPF de uma transação do Pix de forma segura? E a gente pode até determinar, para certos valores de Pix, a gente faz uma outra camada de verificação biométrica, e eu virei para ele e falei exatamente isso. Ele falou, não, peraí, mas aí você está acabando com as fraudes que nós temos no Pix? Eu falei, eu não sei se é acabando, mas eu posso te ajudar. Pessoal, assim, os impactos são óbvios. Né? E também trata-se de compartilhamento de dados. Tá? Compartilhar dados é necessário para uma política pública. É necessário para que instituições levem benefícios, principalmente à camada mais necessitada da população. Exatamente num ponto de minimização de dados, dos dados necessários para a gente fazer a política pública. Tá? É muito disso que fala. Isso, tá? Esse item 49 é o item da declaração de líderes que o Brasil aderiu e que vai levar na pauta do Fórum de Economia Digital, vai ter lá um fórum específico para a DPI, na qual nós estamos abraçando. Nós queremos empurrar essa pauta. Tá bom? Desculpa estourar o tempo, pessoal. Eu agradeço muito a todos vocês aqui por terem ficado aqui. Eu quero só fazer uma menção às minhas queridas Simone e Ana, que estão aqui, porque eu não posso deixar de falar para elas o tanto que esse ombreamento que nós fazemos é importante para mim e é importante para o Brasil. Vocês sabem disso. Eu quero muito agradecer vocês principalmente esses últimos meses, que foram muito difíceis para a gente, vocês sabem disso. As nossas madrugadas, os nossos finais de semana, mas eu quero dizer para vocês que nós vamos ser escravos da nossa resiliência, não da nossa motivação, não da nossa emoção. Vocês sabem da importância desse projeto e eu agradeço muito todas as vezes que eu estive mal e que vocês estiveram lá por mim. Agradeço muito às nossas famílias também, que a gente tem que lembrar delas. Pessoal, muito obrigado a todos.
Muito obrigada, senhor Eduardo Lacerda, pela explanação. E eu convido agora para fazer uso da palavra o senhor Pedro Pontual. Bom, boa tarde. Sucedeu o Lacerda, eu não conhecia esse talento retórico do Lacerda, é bom conhecer mais habilidades, mas é sempre... Só não é surpresa a gente saber que esse projeto está cheio de gente boa, né? Acho que essa mesa aqui está representando bem, a quem eu queria cumprimentar aqui o nosso presidente interino do ITI, o Maurício, que está mantendo a instituição num prumo. Eu acho que é um rumo de avanço, né, de sucesso. Cumprimentar o Maciel, que representa uma parte do diálogo fundamental e imprescindível, e cuja presença aqui representa, então, a forma como essa pauta está bem estruturada e articulada dentro dos espaços da nossa federação. Cumprimentar o Célio, cuja dedicação, militância é fator propulsor e que nunca deixe de nos cobrar pelas entregas necessárias nesse setor. Eu, em 2007, eu recém-concursado como especialista em políticas públicas, entrei no projeto chamado Agenda Social pelo Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica, do então presidente Lula. E, à época, a gente tinha uma estimativa de subregistro civil no país de 17%. Foi hoje, na apresentação do Unicef, que eu percebi que em 2011 estava em 93%, então em 4 anos cai de 17 para 7, né? O subregistro. Significa que deu muito certo o projeto. E esse projeto ele consistiu de muitas mudanças necessárias na legislação e nas estruturas. A DNV ganhar a força de documentos de identificação, por exemplo, foi importante à época para poder reduzir esse subregistro. A gente tinha um outro problema, a gente tem um problema que é da nossa cultura. Pais não reconhecem os filhos dentro da nossa cultura. Bom, talvez dentro da humanidade, onde ainda prevalece a cultura patriarcal, onde aqui está firme e forte. E aí a gente tinha um índice alto de subregistro, porque muitas vezes não se registrava a criança aguardando que o pai eventualmente assumisse, e a criança crescia. E como, na verdade, não poderia acontecer, mas os serviços públicos eram negados, porque cobra-se o documento, cobra-se a documentação. Isso significa que o termo adequado, o que pareceu mais adequado à época, era registro civil de nascimento, o direito que dá direitos, porque era a porta de entrada para os direitos humanos. Esse era um projeto da área de direitos humanos, e à época eu ainda tinha a ingenuidade de achar que a pauta de direitos humanos era uma pauta suprapartidária, que tinha adesão total de todos os setores da sociedade. Até 2018 ainda vale essa ingenuidade, que eu queria mandar aqui pelo Emiliano um abraço para o ministro Gustavo Rocha, que era ministro de Direitos Humanos, comprometido com as entregas na área. Mas foi em janeiro desse ano que ficou muito claro para mim que o que é realmente a pauta suprapartidária, que vai adiante, não interessa o que esteja acontecendo, é a digitalização, sobretudo dos serviços públicos. Foi uma agradável surpresa encontrar que essa pauta tinha andado para frente em janeiro, e perceber que existe hoje uma situação melhor estabelecida. É uma situação hoje em que a gente já tem um número único estabelecido. Em 2007, a gente tinha uma briga. Qual seria o número único? Hoje a gente já tem o CPF definido. A gente já tem os estados comprometidos legalmente com a adesão ao sistema. Então, a gente, quando o secretário Rogério, né, que vocês todos puderam conhecer, eu vi ontem à noite, e o Lacerda nos procuraram na Casa Civil, falando, olha, a gente precisa retomar a CEFIC é uma estrutura de governança importante, e aí colocaram um cenário
que era super fantástico de ver, né? O CPF é o número único, a gente já tem vários estados que já estão emitindo assim. Então, a CEFIC vai coordenar a sequência de entregas nessa área. Aí eu assumi como coordenador, aí de repente, mas então, tem tudo isso, mas de repente o cenário ficou um pouco mais cinza, menos cor-de-rosa. Bom, agora que você assumiu a coordenação, a gente tem o seguinte problema: os estados precisam de apoio para poder se modernizar. Vários estados ainda não aderiram. A gente ainda tem um percentual significativo dos estados, mesmo os que aderiram, ainda tem uma dificuldade muito grande de internalizar ou interiorizar a emissão da SIM. Então, a gente tem, na verdade, um desafio muito relevante pela frente, que é fazer a implementação de fato desse projeto. Eu acho que é importante destacar que a gente está falando de um tipo de projeto que ele cai, talvez, quando a gente fala de uma visão do que é o governo digital. Aqui é o cenário do que são hoje os eixos da estratégia digital, que tem sido discutida hoje no âmbito do governo. Eu queria só ressaltar a parte da segurança, como ela é uma parte, está destacada aqui em vermelho, por conta da forma como ela é relevante. Eu acho que é importante a gente parar para analisar um pouco do avanço da pauta de digitalização como um todo no mundo, na nossa sociedade humana. Quando essa pauta começou, ela tinha um apelo fabuloso. Ela derrubava custos. Então, os setores privados correram para essa área, né? Hoje a gente tem sistemas fabulosos, nosso sistema bancário é fantástico, no Brasil dá orgulho de ver como ele é tão melhor que outros sistemas de outros países considerados mais desenvolvidos que a gente. E a gente tem agora o nosso governo, quer dizer, o Estado brasileiro, profundamente comprometido com essa pauta. E, inclusive, com um decreto que eu achei fantástico. Acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, se já não conhece o decreto, que é: nenhum órgão do governo federal pode pedir ao cidadão um documento que tenha sido emitido pelo governo federal. Então, esse é um decreto de 2015, se não me engano, que essencialmente determina: governo, gente, se organizem. Né? Não faz sentido. Você emite a carteira de trabalho, aí você vai lá na Receita Federal e eles te pedem para mostrar a carteira de trabalho. Eles têm que ter acesso, afinal de contas. E isso criou, por força, o barramento que começou o processo todo de interlocução entre as várias bases. Todos sabem aqui o quão complexo isso mas não é impossível. E a gente está claramente percebendo cada vez mais as vantagens disso. Acho que os números colocados aqui, inclusive com relação à parte de fraudes, ele é muito relevante. Mas eu volto, então, na questão da importância da segurança. Por quê? A segurança é a parte que ficou para trás. Quando a gente tinha todo o apelo da digitalização e da tecnologia, e todo mundo, isso vai cortar gastos, vou pagar menos salário, tinha aquele apelo gigantesco que ainda existe hoje. Talvez seja essa a razão também, porque é uma pauta, essa pauta é valorizada por vários pontos de vista da sociedade, por uma razão ou por outra. Só que a gente deixou para trás a parte da segurança, da retaguarda, de garantir que esses dados estariam efetivamente, tudo que está dentro do mundo digital estaria efetivamente protegido, seguro, e a gente sabe hoje que isso ainda tem muito a melhorar. Né? Acho que o exemplo de roubo de identidade é um exemplo que todo mundo conhece, não precisa explicar o que é. Todo mundo aqui já recebeu alguma mensagem de phishing para você poder para deixar o seu celular ou o seu computador vulnerável para exploração por outros. A gente sabe de vazamentos e vazamentos e vazamentos que acontecem todos os anos aos borbotões, que não são tão divulgados, mas que mostram como a gente ainda não foi capaz de atingir um grau de segurança proporcional ao nosso grau de digitalização. Então, isso mostra que, quando a gente começa a discutir essa pauta, a gente está preenchendo uma lacuna que não é uma lacuna só do governo, é uma lacuna de toda a sociedade, justamente porque, quando você reforça a segurança da identificação do cidadão, você
coíbe ou diminui as possibilidades de fraude. Então, esses bilhões que o Lacerda mencionou não são bilhões do governo a serem economizados. São também. Mas são bilhões da sociedade, do Brasil, do PIB brasileiro. Essa economia e essa pauta não é uma pauta e não deve ser uma pauta de governo e nem mesmo só do Estado. Ela é uma pauta da sociedade por um todo. E eu acho que essa comunidade aqui, ela está sentada no banco da frente com relação a essa pauta. Porque é daqui que estão vindo os investimentos, estão vindo os apoios necessários para que essa pauta se fortaleça e a gente possa também, como temos destaque em vários pontos no mundo, esse tem que ser também um ponto de destaque. Eu já provoquei o Maurício aqui, brinquei com ele de novo agora de manhã, que se tem uma coisa que me dá vergonha é quando alguém abre uma página do governo federal e vem lá o browser dizendo: esse site não é seguro, foge daqui. Aí você clica: não, eu quero ir. Você tem certeza? Olha, não é seguro. Então, todo mundo que acessou já um site do governo brasileiro uma vez passou por isso. E é assustador que isso seja um problema. E aí o Maurício me explicou a dificuldade da gente conseguir que os browsers reconheçam nossa certificação e está dado como meta. Vou aqui criar um compromisso público pro Maurício, nada melhor do que criar um compromisso público para os outros, mas que, obviamente, me envolve, colocada a importância que o ITI tem dentro da estrutura da Casa Civil, a responsabilidade que a Casa Civil tem com o ITI, de que a gente conclua isso, né, nos próximos anos. Isso definitivamente não pode mais ser um ponto de vergonha que a gente passe entre nós mesmos e com a comunidade internacional. Então, eu acho que a gente tem uma cultura hoje, ainda é muito difícil, também pegando no dado da questão dos dados máximos. Quem aqui já se hospedou no hotel, ou os que vieram para cá, ou os que já foram em algum momento a trabalho para algum outro lugar e precisaram se hospedar no hotel, você chega à noite cansado, e aí te dão uma ficha de cadastro que gigantesco, que pergunta quase o seu tipo sanguíneo, qual que é o seu título de eleitor, faz um monte de perguntas. Quando já tem uma pessoa na portaria mais tarimbada, na recepção, ela fala: não, só preenche aqui e assina ali. Todo mundo já viveu essa situação. Isso mostra o grau absurdo como a gente é incapaz de planejar adequadamente a forma como a gente coleta dados. Aqueles dados ali, eles são relevantes para a Secretaria de Turismo do município, do Estado, que depois se enviará para o Ministério do Turismo, para entender de onde você veio, mais ou menos qual que é o seu perfil, que hotel que você ficou, por que razão você ficou, e para você garantir que, se houver crianças, você possa, de fato, impedir a exploração sexual de crianças e adolescentes, ou seja, as crianças envolvidas têm que ter alguma relação familiar ou de cuidado de fático com quem está se hospedando. Mas, fora esses dois pontos, tem milhões de outras perguntas ali que são absolutamente irrelevantes, e você já poderia fazer isso antes. Você faz a reserva, você já bota várias informações. Mas eu acho que esse é um exemplo tão ilustrativo de como, de fato, a gente tem uma tendência a não respeitar o tempo das pessoas, a privacidade e a forma como a gente depois não tem compromisso nenhum com aqueles papéis. O caso, como faz um tempo que eu não viajo a trabalho, imagino que ainda esteja sendo utilizado papel em muitos lugares, embora outros, imagino, já esteja mais digital, você só tem que responder as perguntas. Mas eu acho que a questão que está sendo discutida aqui hoje é a forma de você evitar também esse tipo de burocracia, de perda de tempo, porque se tudo que aquela pessoa precisa é entender quem você é e que você autorize que ela tenha acesso a algumas informações suas, cidade, estado de residência, definitivamente você não vai colocar o seu endereço, porque não quer receber propaganda. Colocar o endereço de e-mail também não é relevante, a não ser que te dê um desconto para isso, te remunerem. É uma escolha sua. Mas aqui o que a gente está discutindo é o futuro da privacidade e é o futuro da confiabilidade dos sistemas que hoje regem a nossa vida. Então, não é uma pauta legal, interessante, positiva, é uma pauta necessária, fundamental e estruturante da sociedade brasileira. E acho que é muito importante colocar um momento em que se unem
E isso eu acho que é uma visão do ministro Rui Costa, da secretária Miriam Belchior, de quem eu sou adjunto, de um governo voltado às entregas e melhorias concretas e fáticas na vida de cada pessoa. Essa é a lógica dos projetos que passam pela Casa Civil hoje. Então, esse é um projeto em que há esse compromisso de a gente ter entregas concretas. E é muito importante que a gente, pelo menos, alcance o quão atrasado nós estamos nessa frente. Eu acho que tem uma complexidade do momento com relação à gestão, que isso aqui é uma visão ainda em processo de validação de como a pauta digital se distribui hoje dentro do governo, só o governo federal aqui, tá? A gente não está incluindo estados e municípios. Mas como essa pauta se distribui e a quantidade de pontos de vista e de interação que a gente tem, desde os projetos que estão discutindo lá, conteúdo ilegal nas redes, o conteúdo ilegal que induz crianças ao suicídio, todo mundo aqui também já recebeu esse tipo de aviso ou alerta, e que é um fato, que hoje o Ministério da Saúde está trabalhando nisso, que saúde digital online. E a gente tem ali os órgãos que estão melhor arraigados com relação a essa pauta e os outros que estão se organizando em torno disso, mas onde a pauta digital também faz parte da entrega. Então, quando a gente fala também desse projeto da digitalização da identidade, da segurança com relação à identificação do cidadão, a gente está falando em garantir que uma série de políticas públicas tenham um respaldo mais fortalecido, mais concreto e, portanto, com maior capacidade de entrega, minimizando suas falhas. Em suma, esse é um projeto cuja entrega garantirá outras entregas. Esse é um projeto que, assim como o Registro Civil de Nascimento, é necessário para cada cidadão garantir ter acesso a todos os outros direitos que todos os brasileiros têm e não podem deixar de ter. Acho que o discurso do presidente Lula ontem deixou muito claro que a visão nossa é de avanço da sociedade brasileira com o reconhecimento e garantia da dignidade de cada um de nós e que existe um compromisso e responsabilidade de todo mundo, setor privado e público. O compromisso nosso é de garantir que essa pauta veja um progresso concreto e que, a partir disso, a gente consiga elaborar outras facilidades para o cidadão brasileiro, que a gente consiga efetivamente melhorar a vida de todo mundo nesse nosso novo ciclo político que se iniciou esse ano. Muito obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez, parabéns ao Maurício e à equipe toda do ITI pelo evento e a todos que apoiaram, financiaram a promoção desse evento. Eu queria parabenizar e agradecer a forma vibrante como esse setor opera e funciona e como ele realmente se dedica a garantir a segurança. Muito obrigado. Muito obrigada pela explanação, senhor Pedro Pontual, e eu convido, então, o senhor Antônio Maciel para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, a todas. Quero agradecer aqui ao Dr. Maurício Corrêa pelo convite, a realização do evento, parceiro de muito tempo dos órgãos estaduais de identificação. Cumprimentar meu amigo Eduardo Lacerda, realmente um cara que é o grande protagonista do projeto da SIM, ampliou muito a minha admiração pelo trabalho que ele realiza. Dr. Pedro Pontual, eu quero cumprimentar também em nome dos institutos e alertar, assim, eu ouvi recentemente sua audiência pública, lá no Congresso, o senhor alertou sobre a questão da resistência de algumas unidades federativas. Na verdade, assim, eu acho que é uma resistência mais do quadro que esses estados se encontram. Não política. Política a gente sempre teve alguns problemas em alguns estados, mas hoje eu acho que isso é superado em relação à questão de uma integração nacional. Todo mundo sabe da necessidade. Eu acho que pontualmente a gente precisa de um apoio financeiro.
Eu vejo, o Lacerda até me encaminhou quando ele apresentou aos secretários estaduais as verbas do Fundo a Fundo, né, e a gente tentou trabalhar junto aos estados para que se apresentasse os projetos, para a gente nivelar os estados, e aí, novamente, a gente teve a dificuldade de direcionar esses recursos. Então, eu acho que merecia uma atenção da Casa Civil, do Ministério da Justiça, no sentido de vincular algumas verbas específicas para esses estados, que são poucos, são os estados que têm banco de dados pequenos, que a digitalização seria fundamental para integrar totalmente o que está faltando, uns 5 ou 6 estados, para ficar tudo nivelado. Então, eu acho o pedido especial é esse, de vocês tentarem fazer, ou através de recursos, ou através de viabilizar o acesso desses estados à solução EIPES adquirida pela Polícia Federal, que tem uma margem de licença muito ampla, que comportaria esses estados e a gente poderia dar um passo definitivo. Acho que esse é o grande pedido nosso aqui em nome do CONAD, para que o governo realmente implemente essa solução. Ao amigo Célio Ribeiro, há muitos anos, fazendo até uma singela homenagem ao Célio agora, estou lançando um livro sobre, inclusive, o RG, viu, doutor Maurício? Documentoscopia aplicada ao exame de RG. Estou perto de aposentar, aproveitando minha experiência nessa área, lançando esse livro e pedi ao Célio fazer o prefácio, uma singela homenagem, viu, Célio, pelo tantos anos dedicado a essa causa, que a causa é dele, mas a causa é nossa também, de todo cidadão brasileiro. E é exatamente a gente procura demonstrar nesse livro assim, alguns paradigmas, né? A identificação civil no Brasil, ela começou em 1900, mas ela só foi padronizada em 1983. Você imagina, quase um século para você criar um padrão a nível de Brasil. E de 83, que os padrões mínimos, né, que o decreto especifica, talho doce na cor verde, fundo numismático em offset, impressão tipográfica, no número de controle e perfuração mecânica. Esses eram os elementos de segurança que a nossa carteira tinha de 85 até 2018. Ou seja, nós ficamos de 35 anos com esses elementos de segurança, sem acompanhamento nenhum de tecnologia, e isso fez com que nosso documento perdesse credibilidade em relação a questões básicas de segurança. Mesmo porque o elemento que a gente considera nível 1 de segurança, que é a calcografia, que até o cego pode identificar, ele era pratificado. A cédula inteira era pratificada. Então, você perdia o principal elemento de segurança. Então, isso foi pensado totalmente desproporcional à realidade que a gente vive hoje. E aí a gente discorre, né, o modelo 9278 de 2018, que também inovou em alguns aspectos, mas também em outros aspectos ele complicou, porque você não padronizou, por exemplo, a tonalidade da cor, por exemplo. Aí no livro a gente coloca alguns estudos de caso, 6, 7 estados produzindo um documento com cor diferente. Como é que nós vamos fazer um exame pericial se você não tem um padrão mínimo? Isso não estou falando nem em relação à fonte e outros aspectos. Então, esse novo documento, a identidade assim, ela realmente revoluciona a identificação civil no Brasil. Ela cria padrões, inclusive padrões de sigilo, de acesso apenas às gráficas, aos órgãos oficiais de identificação. A gente realmente vai ter um documento seguro, né, com indexador único, que é o desejo de todo mundo. Então, só essa introdução, fiz uma apresentação rapidamente aqui, mas já... E aí, o que a gente vai abordar rapidamente? A questão da evolução, né, que eu acabei falando um pouco, mas outro problema que nós temos é o arcabouço jurídico sobre identificação civil. Então, eu quero abordar isso rapidamente. O novo layout, os principais avanços, né? Quanto que vai ficar disponível, se realmente vai acontecer. Isso é um desejo que os estados estão empreendendo muitos esforços. A gente realmente sempre foi um órgão, doutor Maurício, de pouco investimento.
talvez seja o órgão que tem mais contato com a população. Dentro das polícias civis, nós somos a parte social, como o bombeiro é da PM, nós somos da Polícia Civil. O tempo inteiro. Você vai em São Paulo, são emitidos 20 mil documentos por dia. 20 mil documentos. Negócio absurdo. E isso é em todos os estados, isso. As pessoas perdem documentos, não têm documentos, sem muita gente indocumentados. Eu vou abordar um tema aqui interessante, que são sobre pessoas desaparecidas. Eu assumi semana passada, Célia, né? Te falei, a Simone, que é uma papiloscopista que se dedica ao tema há muito tempo no estado de Goiás, foi convidada para trabalhar aqui na Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. E eu acabei assumindo esse papel lá, chama Autoridade Estadual de Pessoas Desaparecidas. É um acordo técnico com o Ministério Público, Tribunal de Justiça e Secretaria de Segurança Pública. E eu tenho só uma semana lá. Eu estou impressionado com os números que ocorrem e que a gente ajuda diariamente as pessoas. Nós já temos uma rede integrada com assistências sociais, com os SVOs, com os MLs, né? Foi criado um grupo específico, chama GID, é um grupo de identificação com a delegada específica. Criamos POP para os procedimentos de desaparecimento. E aí eu vou ler os números aqui de uma matéria que saiu recente, até no G1, para pessoas terem noção da importância da identidade, não só para a questão do tráfico de pessoas, de crianças e tal, mas para esse ponto específico de pessoas desaparecidas. Eu vou ler aqui para os senhores os números. 200 mil pessoas desapareceram entre os anos de 2019 e 2021. 200 mil pessoas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Claro que muitas pessoas foram, né, encontradas, aqui fala até o número de pessoas, 112 mil foram encontradas por uma ação da polícia, ou a pessoa realmente, voluntariamente, voltou a aparecer. Mas, em Goiás, que é um caso específico, que a gente está atento, em média, 2.700 pessoas por ano desaparecidas. E aí envolve de criança, adulto, tem uma taxa que envolve essa questão do quantitativo. E o principal, né, que a pessoa, às vezes, nunca mais vai encontrar, são as pessoas dos MLs. Porque essas pessoas chegaram, às vezes, no ML por condições especiais, que a gente chama os cadáveres em decomposição, vários tipos, e a gente coletava fragmentos, Pedro Pontual, muitos fragmentos. Eu trabalhei no período no ML de 2008 e 2011, trabalhando com esse tipo de cadáver, e a gente não tinha sistema EIFES automatizados. Se vocês... tem um livro, um artigo publicado sobre esses números. São incríveis a quantidade de pessoas que foram inumadas como indigentes. Pessoas que depois a gente encontra e não são reclamadas também pelas famílias. Então, essa coordenação faz um papel interessante de encontrar a família dessas pessoas. Pessoas que todo dia acordam e tentam encontrar o filho e tal, e essas pessoas estavam enterradas como indigentes. É um trabalho fantástico e que depende também da pessoa ter uma identidade. Não adianta eu pegar um fragmento e jogar num sistema automatizado se ela não estiver na base, se ela não foi identificada civilmente lá no passado. A gente está encontrando uma quantidade enorme de pessoas a partir desses fragmentos. A gente já tem há 7 anos o sistema EIFES, e aqui eu vou mostrar um exemplo interessante, até para mostrar a gravidade do problema que é hoje que o país vive. Ixi, eu tenho que correr, que eu nem comecei. Eu vou até pular aqui, sério. Aqui é só uma referência ao histórico da identificação civil, 1901, Félix Pacheco, que recebe o nome do Instituto de Identificação hoje, em função dele ter conhecido o sistema lá no Uruguai, no congresso que estava Vucetich, ele criou essa lei federal que regulamenta. E aí, pontual, interessante, por exemplo, quando o governo federal, em 2012, estabeleceu que a não cobrança da primeira via, e os estados tiveram que acatar, é por isso que eu acho que não tem questionamento jurídico sobre isso. O único estado que questionou isso foi Mato Grosso do Sul e perdeu no STF. Então, a decisão é do governo, não temos que discutir se o estado vai acatar ou não.
Isso é uma necessidade do país. Aqui o primeiro documento civil, né, é do senhor Edgar Costa. Ele foi diretor do Instituto de Identificação do Rio de Janeiro, em 1907, até 1911. Depois ele entrou no jurídico e virou, inclusive, ministro do STF. Falar sobre cidadania, né, e dignidade, tem um artigo na Declaração Universal dos Direitos Humanos que fala o seguinte: todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Então, você só é reconhecido como pessoa se você é individualizado. Isso é um papel do Estado, fazer isso. Quando a gente assinou o contrato social, o Estado democrático, a gente abriu mão de algumas coisas. E isso é o mínimo que o Estado tem que fazer, é dar a essas pessoas essa individualização para ter acesso, inclusive, a todos os benefícios, as políticas públicas que a gente sabe que o país, por obrigação, tem que fazer para a população brasileira. Eu vou pular aqui sobre os modelos, o tempo já está expirando. Aqui a legislação ainda tem a 2037, além da lei do RIC, que não foi revogada, nós temos a 7166, a lei do RIC, a lei do CPF, que é desse ano, né, que é o número aqui, 14534, 2023. Nós temos a lei 2037, 2009, que é a lei da identificação criminal, que, por exclusão, enumera vários documentos que têm validade civil. Então, assim, é uma confusão, e o papel da Frente ID, da Frente Parlamentar, é exatamente de unificar essa legislação. É muito importante que a gente tenha apenas uma legislação para tratar da identificação civil, para fortalecer o documento, para que não haja esse tipo tanto de outros órgãos, inclusive, tentando fazer o documento, confundindo identificação de eleitor com identificação civil do brasileiro. Então, a gente realmente precisa de uma legislação única sobre identificação civil no Brasil. Eu vou pular aqui. Eu já vou para um exemplo. Por que esse treino está voltando? Pode. Vai passando então, por favor. Está dando. Passar. Aí. Célio, é interessante, eu peguei esse caso. Peguei o caso para explicar não apenas a parte da cidadania, da dignidade, é para mostrar que não existe, não tem como você ter um país, uma política nacional comandada pelo MJ, que a gente sempre defendeu, que essa governança da identificação civil, ela é do Executivo, ela não pode ser de outro órgão, é um papel do Executivo. E aí, assim, só para você ter ideia, quando o TSE cadastrou os nossos eleitores em Goiás, ele identificou um sujeito lá com 50 títulos. O cara tinha 50 títulos, ou seja, 50 CPF. Nós identificamos lá no Instituto um outro senhor lá com 16 aposentadorias, com nomes diferentes, porque o sistema permitia. A gente não tinha como fazer uma pesquisa manual de 50 mil requerimentos mensais. E aí a gente foi ver, quando a gente implantou o sistema EIFES, quando for fazer a deduplicação da base, cara, absurdo. Nós tivemos que criar uma central de divergência e um setor de análise cadastral, para tanta demanda. E aí eu vou citar esse caso aqui, porque o caso é interessante. O cara tem 4 carteiras conosco, com RGs diferentes. Claro que a gente vai bloqueando, né? Tal. Só que ele foi e caiu em alguma investigação e a delegacia pediu para a gente ver quem que era ele, na verdade. E hoje a gente tem um setor de análise cadastral que pesquisa não só na nossa base, mas nos estados,
E aquela tabela anterior demonstra que a gente já tem 22 estados que têm soluções. E a gente já pode consultar. Só que eu vou lá, pessoalmente, não é um sistema integrado via Receita Federal, que aí será a solução, né? Você vai bater a nossa biometria com os dados biográficos da Receita Federal, e aí a gente vai ter realmente uma base depurada. E não como foi informado pela própria AGU, na pesquisa da auditoria do Covid, deu 12,5 milhões de CPF a mais do que a população brasileira. A AGU questionou a Receita Federal. Então, realmente, a gente precisa depurar a base da Receita Federal com biometria. Pode passar, por favor. Então, nós temos 1, 2, pode passar, 3, 4 RGs em Goiás, mais um CNH, feito por nós também em Goiás. Então, 5, né? Que as nossas bases não eram integradas. Você imagina a dificuldade. Dentro do próprio Estado, nós estamos, agora que nós conseguimos integrar as bases do DETRAN com a base do Instituto. Então, o cara tinha 4 RG mais a CNH. Mais um. E tem uma passagem criminal conosco também, de forma indireta, que certamente ele apresentou algum documento, o delegado não pediu para fazer a coleta digital, ficou uma coleta indireta que, inclusive, atrapalha a nossa base para fazer pesquisa. E aí, beleza, os colegas foram pesquisar em outros estados. Uai, vamos ver se está em Goiás, vamos ver se tem em outro lugar. Vai lá, para passar. Isso com nome diferente. Então, ele tem uma outra lá em Espírito Santo, outro nome, pode passar. Ele tem uma no Rio de Janeiro, pode passar. Tem uma no São Paulo, e parece que passou uma outra, tem Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Então, é impossível. Isso aqui demonstra a urgência desse projeto ser efetivado. Não tem como a gente falar em segurança pública com essa realidade. O cara faz 7, 5 mais 4, 9 RGs com nome diferente e atuando no crime. Como é que a gente consegue combater um sistema totalmente frágil? Então, esse é o nosso recado, falar para o Pedro Pontual que a gente espera realmente envolvimento, a gente sabe que o governo está comprometido, o governo Lula abraçou essa causa há muito tempo, e eu acho que até é interessante ele fazer a conclusão desse projeto mesmo, e o país inteiro é que vai ganhar e a população brasileira. Obrigado. Muito obrigada, senhor Antônio Maciel, pela explanação. Concluímos agora o segundo painel da manhã. Gostaria que os integrantes ficassem de pé para registro oficial do dispositivo, por favor, a foto oficial. Damos por encerrados os trabalhos da manhã do 20º Certifórum. Faremos um intervalo de almoço e também temos um coffee break servido aqui na área de exposição. Voltamos às 14 horas e ainda quero lembrar que vai ocorrer uma apresentação do Lab ITI às 13h30 nas salas paralelas aqui ao meu lado. Muito obrigada e até breve.